e feminina, Roxo Centro de Compras e a Fubra, sempre com você. Nove horas 59 minutos em Camaquã com uma cerração, parece uma chuva, 18 graus e 6 décimos, 99% a umidade relativa no ar aqui no Rio Grande do Sul, em Camaquã. E eu dou bom dia para ele que agora é motivo de muita questionamento, muita pergunta, atendendo diversas televisões e rádio, atende a Acústica FM aqui, direto de Brasília. Deputado federal Osmar Terra, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes aí. É um prazer participar do teu programa. Muito obrigado pela atenção, por diferimento. Quero agradecer ao Paulo Burdi aí que nos agendou e também com a nossa amiga, a Kátia, né? A Renata, que está nos ajudando aí a fazer essa transmissão. Deputado Osmar Terra, o senhor é uma pessoa bastante experiente, uma pessoa que tem uma formação, médico formado pela Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, foi secretário estadual da Saúde, fez um trabalho muito interessante no estado do Rio Grande do Sul, inclusive o nosso hospital Nossa Senhora Aparecida tem uma boa mão do senhor aí no nosso centro cirúrgico. Foi ministro do Desenvolvimento Social agora no governo Michel Temer e também o ministro da Cidadania no governo do Jair Bolsonaro. Quer dizer, o senhor tem larga experiência convivido com o mundo inteiro. O senhor, durante o início dessa pandemia, quando o Brasil começou a receber essas informações, essas coisas, o senhor tinha uma posição, sempre teve uma posição muito clara sobre isso, pela sua formação e pelo conhecimento do senhor, de que nós, para combater um vírus como esse, nós não temos que nos esconder dele, nós temos que enfrentar, porque é somente com o contato que nós vamos ter a quantidade de gente suficiente para poder fazer com que esse vírus circule, que as pessoas que tenham contágio fiquem autoimune e daí para frente a vida segue normal. Eu queria que o senhor explicasse aos ouvintes da Acústica, deputado, como é que o senhor chega nessa decisão e nessa informação tão importante e muito questionada por tanta gente no Brasil? Olha, Fábio, eu posso dizer que eu tenho, não é só pelo fato de ser médico, né? De ter tido 8 anos, ter sido 8 anos secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, então eu tenho uma vivência da política pública. Eu fui presidente 2 vezes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, eu acompanhei epidemias no Brasil e tive que comandar epidemias no Rio Grande do Sul. Tanto a da febre amarela, não sei se tu te lembra, nós tivemos a epidemia da dengue, a primeira da dengue em 2007, graças a Deus não teve nenhum óbito, né? Não morreu ninguém, mas foi o primeiro impacto que a gente teve numa epidemia de dengue. E depois o H1N1, que foi assim, eu diria que foi devastador, o H1N1, porque foi uma epidemia, um vírus novo que tinha surgido, ninguém conhecia direito como é que ele atuava. A Argentina teve um surto epidêmico do H1N1, o maior do mundo, que teve o maior número de vítimas do mundo, foi da Argentina. Estava acontecendo aqui do lado do Rio Grande do Sul, a gente não sabia. Eles não informavam porque era período eleitoral, eles estavam escondendo a epidemia. E, de repente, começaram a entrar turistas, começaram a entrar motoristas de caminhão, caminhoneiros, inclusive morrendo, né, em estado grave, morrendo porque estavam tinham sido contaminados. O vírus, ele é um vírus muito mais agressivo do que o coronavírus. Pois isso H1N1. E ele perguntar essa diferença do tipo de vírus com H1N1 com o coronavírus. Assim, o que tem de diferença ser mais agressivo o H1N1, por exemplo? Eles têm o mesmo padrão. Todos os vírus têm um padrão de contágio, que permite tu prever o começo, o meio e o fim de uma epidemia. Essa é a primeira crítica que eu faço ao noticiário. Sim. Nós temos um noticiário só para assustar as pessoas, não é para informar, né? E essa informação eu garanto que já teria feito as pessoas ficarem mais tranquilas, com menos pânico, né? Tu dizer que essa epidemia começa, ela em tantas semanas vai ter o pico da epidemia e em tantas semanas termina. Dá mais ou menos 13 semanas. São 13 semanas. Foi assim a gripe espanhola, que foi a pandemia mais devastadora que o mundo conheceu, né? Foi a pandemia da gripe asiática, 13 semanas.
A epidemia do H1N1, 13 semanas, e a epidemia do coronavírus é 13 semanas. Onde ela aconteceu, começou e já terminou, na China, na Coreia, é 13 semanas, né? Então dá para prever uma evolução da epidemia, dá para ter uma perspectiva, ter uma luz no fim do túnel. Sim. O que eu vi era um ministro assustando todo mundo, as pessoas assustando todo mundo, dizendo que talvez em junho chegue no pico da curva, talvez em setembro termine, vai ter colapso da rede de hospitais, daqui a 30 dias vai ter um colapso. Ora, como é que tu vai dar essa informação para as pessoas, que daqui a 30 dias... Tu tem que providenciar que não tenha colapso, senão ficar assustando as pessoas por antecedência, entendeu? Sim. Então, a primeira tarefa que eu tive como secretário foi acalmar. As pessoas têm que entender o que está acontecendo para poder julgar, inclusive, se as medidas estão sendo tomadas são corretas ou não. Ela tem que ter transparência, as pessoas têm que acompanhar e não ficar assustando. As redes de televisão hoje só assustam. As pessoas estão todo dia vendo covas sendo cavadas e caixões e UTI da Itália, e parece que o mundo todo vai acabar. Ninguém dá uma informação do que vai acontecer, como é que isso vai se resolver, ninguém diz nada. E quarentena, fecha todo mundo em casa, fica em casa, fecha o comércio, fecha tudo, quebra tudo, está quebrando tudo, não tem necessidade nenhuma, isso não altera o custo da epidemia, depois eu vou explicar um pouquinho isso. Né? Então, é importante as pessoas saberem que nós temos uma epidemia que vai ter o começo, meio e fim, a gente já viu como é que ela se comporta. É diferente até do H1N1, quando a gente pegou o H1N1 no estado, a gente não sabia como é que ele ia se comportar. Essa a gente já sabe, a China já viveu todo o ciclo. Foi lá que começou, foi lá que teve, e foi lá que terminou o primeiro brote epidêmico. Né? A Coreia também já viveu isso. Então a gente tem informações preciosas que permitem a gente calcular e ter mais tranquilidade para dizer, não vai acabar o mundo. A primeira medida que fizeram foi uma projeção matemática feita pelo Imperial College, lá de Londres. Eles fizeram uma projeção de 1 milhão de mortos no Brasil. Eles diziam que ia ser o apocalipse, né? Ia ter 2 a 3 milhões de mortos nos Estados Unidos, 500 mil na Inglaterra, e o Brasil ia ser 1 milhão de mortos. Isso aí assusta qualquer um, até se a pessoa não entende nada do assunto, acha que não sabe como é que se comporta um vírus. De repente vem o Imperial College de Londres, diz que vai morrer 1 milhão de pessoas, e tem um virologista que fica dando entrevista, foi até no Roda Viva dizer isso, né? A televisão botando pilha, a televisão não bota o que eu acho. Ninguém me entrevista nas redes de televisão, quem me entrevista é o Fábio, a Rádio Camaquã, são as redes regionais. Porque o que eu acho é o contrário do que a televisão está dizendo. Mas é isso que eu queria lhe perguntar, deputado. O senhor, aqui nós colocamos fizemos um banner aqui para anunciar que o senhor estaria entrevistado por nós, e chove pergunta, né? Porque as pessoas... O senhor diz que as grandes televisões, a grande mídia, fala do medo, que as pessoas têm que ter medo, que as pessoas têm que se afastar, um apoio a fechamento de tudo. E quando vem uma pessoa como o senhor, que tem uma experiência de vida e de conhecimento, e diz ao contrário, obviamente o senhor está sujeito a muitas críticas, que o senhor o Osmar que quer matar as pessoas, que não sei o quê, mas eu acho que as pessoas falta ouvir sempre o outro lado, que a gente está ouvindo só um lado. Por isso que nós tentamos essa entrevista com o senhor, porque para gente que tem um pouquinho mais de informação, a gente tem que achar outros meios de informações contrárias, porque senão aquela mentira contada várias vezes vira verdade. E eu queria ouvir outro lado. Agora, pouquinho antes do senhor entrar aqui, nós estávamos falando com a Francine Mendonça, que é do Cristal, aqui do vizinho nosso, mas ela está há 23 anos na Inglaterra. E ela teve o coronavírus dia 7 de março, viajou, foi positivada, o tratamento dela é ficar em casa com chá, passou e ela hoje está liberada, livre disso. Então, eu conversei com uma pessoa que teve coronavírus há mais ou menos 40 dias atrás. E me pareceu que ela, como disse, foi uma gripe, um pouquinho de tosse, sei o quê, e está vivendo para trabalhar. Então, nós temos a grande força de trabalho que está hoje trancafiada, vamos botar assim, no Brasil inteiro, trancafiada, porque alguém disse que dessa forma que nós vamos sobreviver. E o senhor é um dos poucos que diz o contrário. Por isso que é importante o senhor ter a voz liberada para nós termos uma opinião, né, doutor? Eu acho que é importante as pessoas... como eu te disse antes, eu estou falando de experiência vivida, eu não li isso num livro, eu vivi a epidemia.
Eu tomei decisões se fechava escola ou não fechava escola. Eu tomei decisões se o posto de saúde ia ficar aberto até 10 horas da noite ou não, né? Eu aumentei em 30% o número de leitos de UTI do Estado em 3 semanas, né? Então foram decisões cruciais para enfrentar a epidemia e que eu aprendi muito com isso. E eu tinha um grupo de infectologistas e epidemiologistas que até hoje eu tenho em contato e a gente tem uma rede, né? A gente está sempre trocando informação. Eu posso dizer para vocês com a maior tranquilidade, é importante que todos os ouvintes saibam a primeira coisa, as viroses todas, elas têm um ciclo, elas contaminam, vão aumentando o contágio, chega um ponto que para de aumentar o contágio, diminui o contágio e elas desaparecem. Por que isso acontece numa doença que não tem remédio nem tem vacina? Por que de repente desaparece o vírus? Sim, né? é o ciclo. Por um motivo simples. O que acontece é que em primeiro lugar, quando surge uma epidemia, o vírus é por um vírus novo. Nós temos anticorpos para um monte de vírus, de gripes, de sarampo, de tudo que a gente pegou de virose, que a gente não pega mais, né? Inclusive, quem faz a vacina da febre amarela não precisa fazer outra, porque a vacina é uma infecção controlada de um vírus, né? Que gera anticorpo. Quando vem o vírus selvagem, tu já tem defesa para ele. Sim. Então, quando tem um vírus novo, ninguém tem defesa para ele. Então, ele progride com uma rapidez fantástica. É o que aconteceu na China 2 meses antes, mais de 2 meses antes deles descobrirem que tinha um vírus novo, fazerem um teste para diagnosticar, o vírus já estava circulando há mais de 2 meses. Ele já tinha contaminado milhões de pessoas, não é milhares, é milhões de pessoas. Né? E quando ele contamina, 99% das pessoas que são contaminadas, olha o que eu estou dizendo, 99% de todas as pessoas contaminadas não sentem nada. Ou máximo tem uma dorzinha de cabeça, uma febrezinha e tal, e não sentem nada. O organismo delas reage de uma maneira, da grande maioria da população reage de uma maneira muito forte e controla o vírus. O vírus, essa pessoa que não sabe nem que tem a doença, porque ela não sente nada, ela está contaminando. Durante 14 dias ela contamina outras pessoas. E até chegar um ponto em que ela desenvolve os anticorpos e para de contaminar. Né? O que acontece, o que tu vê Fábio, o que tu vê da gripe do coronavírus, qualquer virose, mas do coronavírus, pessoa com tosse, com febre, faz o teste, dá positivo, é uma minoria, é a ponta do iceberg. Para cada pessoa daquelas que tu está vendo com sintoma, que deu positivo o teste, tu tem 500 pessoas, 600, 700 pessoas que não estão sentindo nada e que já tem o vírus. É isso que faz que a epidemia se progrida tão rápida. Uma epidemia que tinha lá no interior da China há 4 meses atrás, hoje assombrou o mundo todo. Mas, deputado, porque os portadores são assintomáticos. Quem leva o vírus, na grande maioria das vezes, são portadores assintomáticos, não são as pessoas que estão com tosse. Essas a gente vê, isola, essas não transmitem. Quem transmite é o portador assintomático. Sim. Por isso que forma essa curva gigantesca de contágio e depois termina. Sim. Né? Deputado Osmar Terra, o senhor esteve com o presidente Bolsonaro, ele também, eu vou dizer bem francamente, ele como o senhor são pessoas que têm posições sobre esse assunto de abrir a indústria, o comércio, prestadores de serviço, o turismo, voltar a funcionar, claro, preservando esses grupos que o senhor também sabe que são os grupos de risco, pessoas com deficiência imunológica, essas coisas todas. O que o presidente Bolsonaro, é isso que eu queria tentar entender, o presidente Bolsonaro tinha até há pouco tempo um ministro que tinha uma posição. Obviamente, esse conflito de posição, o presidente não poderia seguir mais tempo, nem o próprio ministro, toma uma decisão de um outro médico, uma pessoa também com uma larga experiência. O presidente Bolsonaro viu nesse novo ministro uma pessoa também parecida com o pensamento do senhor, com questão de mais convívio das pessoas para que isso não quebre o Brasil mais rapidamente? Eu acho que, se tu me permitir, eu vou terminar só a explicação do contágio do vírus, porque acho que a pessoa entendendo isso, ela entende tudo que eu vou falar daqui para frente. Né? Quando o vírus ele vai aumentando o contágio, e ele aumenta de forma invisível, tu não vê, as pessoas de repente sabem que estão com vírus porque fizeram um teste, porque elas nem estão sentindo nada, ele vai contaminando toda a população, Fábio. Toda a população, muito rápido. Sim. Quando chega uma pessoa mais frágil, que um idoso e tal, ele pode causar uma forma mais grave. Por isso que esse grupo tem que ser protegido. Né? O idoso, quem tem doença crônica, deficiência físico, mental, que não caminha, essas pessoas têm que ser protegidas.
né? Tem que ter um esquema de forte proteção dessas pessoas, para não ter contaminação delas. Agora, o restante da população vai ser contaminada, queira ou não queira, né? Ela vai, claro que tu tem que tomar medidas, até porque tu não sabe se tu tem uma doença crônica também, se tu pegar pode ter uma forma grave, então tu tem que te proteger, tem que ter os mecanismos, os protocolos de proteção individual, usar máscara, lavar a mão toda hora, deixar o sapato na porta, não entrar para dentro de casa com sapato, usar água e sabão em todos os lugares que tu toca muito, né, para evitar contágio. Todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer. Agora, o que acontece é que, independente de quarentena ou não, essa curva vai subir e vai subir rápido, não tem achatamento de curva, não tem empurrar a epidemia para frente, não existe isso. Isso é uma invenção desse Imperial College, que previu o apocalipse. E qual é a proposta que eles fazem, que encantou os governantes da Europa, inclusive o Trump, quer dizer, convenceu o Trump, e os nossos governadores daqui se convenceram também, né, e adotaram, é a quarentena. A solução que o Imperial College, isso começa lá na discussão com o Imperial College, isso nunca teve em epidemia. Nas epidemias que nós passamos, ninguém vinha com essa proposta, fechar comércio, fechar tudo. Nós não deixamos fechar nada no H1N1, né? Mas veio essa história de qual é a proposta dele? 5 meses de quarentena. No mínimo, e 18 meses é o ideal para poder dar tempo das pessoas ficarem fora do contágio do vírus para ter a vacina. Eles chamam de supressão, 18 meses. Ora, vamos combinar. Um mês já está dando essa destruição toda da economia e não adiantou nada, não diminuiu um doente. Não diminuiu um doente, isso. Eu vou mostrar por quê, né? 18 meses morre todo mundo de fome. Se ficar todo mundo trancado em casa 18 meses, qual é a ideia falsa que passam para a população disso aí? E que a população estando em casa, fechada, o vírus não chega, né? Na verdade, o vírus já está circulando, como eu falei, antes de saberem que tinha epidemia da China, o vírus já tinha atingido milhões de pessoas. O vírus já está no ambiente, ele já está circulando em toda parte. Já, estatisticamente no Brasil hoje, nas regiões onde está tendo epidemia, é provável, estatisticamente isso já é provado, que pelo menos uma pessoa por família já tem o vírus e é portador sintomático. Se tu fechar essa pessoa em casa, vai aumentar o número de vítimas, não vai diminuir, vai aumentar. Aí o vovô e a vovó que estão morando na casa do lado, vão pegar o vírus também, estão fechados 24 horas em casa, sem sair de casa, né? O que aconteceu na Itália foi isso. Na Itália eles fizeram uma quarentena forçada, com estado de sítio, botaram a polícia, o exército, para evitar que as pessoas saíssem de casa. A partir do dia 9 de março, toda a Itália ficou em quarentena, forçada, né? Qual é a ideia que tu tem? Bom, vai diminuir o número de casos, né? O pessoal não está saindo na rua, está protegido, o vírus não chega em casa. O que aconteceu na Itália? Triplicou o número de casos, com todo mundo fechado em casa. Por que triplicou? Porque o vírus já estava dentro de casa. Já estava lá. Isso não protege ninguém. Agora, não pode ter uma loja aberta na rua. Por que não pode ter se está o supermercado aberto? Tu acha que o risco de contágio no supermercado é menor do que numa loja do shopping ou numa lojinha da rua, onde a pessoa passa pano, passa álcool gel o tempo todo, usa máscara, tem proteção, mantém distância? Qual é o risco que tem maior no supermercado? Tu pega uma latinha daquelas da prateleira, mas 50 pessoas já pegaram aquela latinha para olhar. Entendeu? O risco de contágio é enorme. Então tu tem que ter as medidas de proteção. Tu tem que lavar a mão, não pegar a latinha e passar a mão no rosto. Tem que ter um protocolo para supermercado, um protocolo para loja, um protocolo para escola. As escolas nunca deveriam estar fechadas. As escolas fechadas aumentam o contágio. As crianças saem dali e vão se encontrar em algum outro lugar, vão jogar bola, vão na rua, na praça, vão na casa dos amigos. Nós fechamos escolas com H1N1 e depois tivemos que reabrir, porque a gente viu que não adiantava nada. Estava aumentando o contágio dos adolescentes, das crianças. Então, são medidas que não têm impacto nenhum e que acabam com o futuro da população. Mas, só para deixa eu interromper, quem é que ganha com isso, deputado? Como é que daria botar o ganha-ganha, perde-perde nesse assunto? Quem é que tu determinar, fechar um estado, um Brasil inteiro, tem alguém perdendo muito ou alguém ganhando muito nisso, porque é inaceitável. O senhor explica detalhadamente um ciclo de vida de um vírus contagiando as pessoas dentro ou fora de casa, e mesmo com todos esses argumentos, tem gente dizendo que nós temos que estar parados. Como é que se vence isso, deputado?
E primeiro é ignorância da ciência, né? A ciência segue o que eu estou dizendo. O vírus é uma força da natureza, ele vai contaminar, ele só termina o ciclo dele, morre, desaparece o vírus, quando ele contamina mais de 70% da população. Sim. Quando mais de 70% da população teve contato com o vírus, desenvolveu anticorpos, e os anticorpos protegem o resto da população que não foi contaminada ainda do contágio do vírus. Ele bate nas pessoas que têm anticorpos e morre, né? Então ele não progride com aquela velocidade que ele vinha progredindo antes. Por isso que a curva sobe, a partir do pico da curva, né, de contágio, começa a cair, porque ali já mais da metade da população já está com anticorpos, e vai caindo até 70%, 80% da população tem anticorpos e termina. É assim que termina epidemias que não têm tratamento e não têm vacina. Elas terminam sozinhas, desaparecem de repente. Não se pode ter uma culpa nessa decisão. Por exemplo, vamos imaginar que o Brasil, um governador tomasse a iniciativa que o senhor e o presidente Bolsonaro tomaram de conversar, falar e de manter aberto escola, tudo funcionando. Daria para imaginar a diferença de um estado para outro, o resultado final disso, deputado? O mais provável é que não tivesse diferença nenhuma. Nenhuma, porque o vírus vai seguir normal. Esse vírus não respeita decreto de governador. Esse vírus contamina todo mundo. E só termina quando mais de 70% da população está contaminada. Que tu tem que proteger nesses 30% que não vão ser contaminados, tem que proteger o grupo de risco. Eu estou te dando um exemplo aqui, e não é teórico. Sim. Essa quarentena é teórica. Se perguntar pro governador de onde é que ele inventou essa quarentena, ele não vai saber te explicar. Ele vai dizer que não, porque o Imperial College, porque os países da Europa estão usando. Ele não tem uma justificação técnica para isso. Não, porque vamos achatar a curva. Que curva que achatou? Se eu te mostrar a curva as curvas que tem da Europa, não achatou curva nenhuma. Isso aqui, ó. Isso aqui é a curva... isso aqui é o mundo. Sim. É o contágio do mundo. Eu não sei se dá para ver aí deixa eu ver se dá para ver aqui. Essa curva aqui é a curva de todos os países do mundo. Sim, olha como é que muito parecidas, e está caindo. Está começando a cair. Essa é a curva. Isso aqui é a curva da França. Ó. A França fez uma quarentena forçada, botou todo mundo de quarentena aqui no início desse pico aqui. Ó. Aqui começou a quarentena da França. Olha a explosão que foi com a quarentena e tudo. Não adiantou nada. Isso aqui é o H1N1. Ó. Isso aqui é a curva do H1N1. Olha como é que ela é aguda, né? E não teve quarentena. Todos os países que fizeram quarentena não adiantou nada. A experiência que deu certo são dos países da Ásia. A Coreia não fechou nada. A Coreia manteve as escolas abertas, super protegeu o grupo de risco, por isso tem uma mortalidade muito baixa, e testou todo mundo. As pessoas que têm contato com idoso deveriam ter toda semana feito um teste, porque ela pode ser portadora assintomático e transmitir o vírus para o idoso. E esse sim vai ter uma forma grave, né? Então, 99% das pessoas não vão sentir nada, Fábio. Não vão sentir nada, vão ser portadores do vírus, não vão sentir nada. Para chegar a 70% da população, é só dessa forma. E o vírus... Então, o que está se tentando dizer é que trancando as pessoas em casa impede o contágio. Não impede, aumenta. Né? Na Itália triplicou, na França triplicou, não adianta nada. Os países que trabalharam com tudo funcionando, mas que não todo mundo seguiu protocolos de cuidados individuais, usar máscara, lavar as mãos, tomar todas as medidas, e quem trata com idoso foi testado, quem trata com a população de risco tem que ser testado o tempo todo, foram os países que tiveram o melhor resultado do mundo. A Coreia, Taiwan, Singapura, a China não fechou, rapaz. A China bloqueou a província de Hubei no início, que é uma província de 60 milhões de habitantes. Eles bloquearam porque eles não sabiam como é que a epidemia ia se comportar. Quando eles viram que a epidemia estava seguindo a curva normal, eu tenho aqui, ó, isso aqui é a curva da epidemia da China. É a curva da epidemia da China. Olha como é que ela é 13 semanas. Todas elas são de 13 semanas. A do H1N1 foi 13 semanas, a da China foi 13 semanas, a da gripe espanhola foi 13 semanas, lá no começo do século XX. Deputado... Nós estamos no pico da curva agora. Nós estamos no pico. No Brasil, nós estamos no pico. No Rio Grande do Sul já passou o pico. Pois isso que eu ia lhe perguntar. Os índices do Rio Grande do Sul, eu estou achando muito interessante o resultado que o Rio Grande do Sul está tendo. São 28 óbitos até hoje de manhã. Mas, assim, eu achei que o Rio Grande do Sul se comportou muito bem nesse assunto. Mas deixa eu fazer duas perguntas, uma bem rapidinha.
O senhor concorda com o uso de máscara, as pessoas usarem máscara, isso é bom, todo mundo usa máscara, só quem está em grupo de risco usa máscara? Tem várias perguntas nesse mesmo sentido. O mais importante é o distanciamento. Agora eu quero só fazer uma observação, tu vai me desculpar, mas eu tenho que falar. Tá, pode falar. A questão do Rio Grande do Sul ter se comportado bem não é por causa da quarentena, né? Senão tu tinha que dar o Prêmio Nobel de Saúde Pública para o governador do Tocantins. O governador do Tocantins teve 33 casos só e um óbito. Um óbito. Então, a quarentena dele foi melhor que a nossa? Não. É que não circulou o vírus lá. Como circulou muito pouco o vírus no Rio Grande do Sul. Sim. É diferente da quarentena evitar uma doença ou de ter pouco vírus circulando. Sim, tá entendeu? certo. 12 estados tiveram um resultado melhor que o Rio Grande do Sul, teve menos mortes que o Rio Grande do Sul. 12. Será que os 12 são melhores que o governador daqui para fazer quarentena? Não. Fortaleza sozinha, porque lá circulou o vírus. Lá tem linha direta com Milão, com a região que teve mais epidemia da Europa. Fortaleza sozinha tem mais casos e mais óbitos, tem o dobro de óbitos e de casos que o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina juntos. Sabe por quê? Porque lá circulou o vírus, aqui circulou muito pouco. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram um resultado semelhante. Não há, no H1N1, a epidemia circulou, o vírus circulou mais aqui. Precisa ter circulação do vírus para ter epidemia grande, né? O vírus circulou mais aqui. 400 cidades do Rio Grande do Sul não tem um vírus, um caso. O prefeito Frederico criou um pronto-socorro, Frederico Westphalen, para atender só coronavírus, 40 dias sem um caso. Aí ele fechou agora, porque não tem razão para ter. Não houve circulação do vírus aqui. O vírus circulou em São Paulo, Rio e algumas cidades do Nordeste, onde circulava mais turista, onde vinha mais gente da Europa, da China. A Zona Franca de Manaus, que tem uma quantidade enorme de chineses e italianos que vão para lá. É ali que circulou mais o vírus. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é mérito do governador, é a história natural do vírus. Tem pouco vírus, vai ter pouco caso. E a epidemia aqui já chegou no pico. O pico da epidemia pequena que teve no Rio Grande do Sul foi na primeira semana de abril. Eu posso te mandar o gráfico, eu não tenho aqui agora, mas eu posso te mandar o gráfico para tu ver isso. Ela já teve o pico, não é que ela foi achatada o pico, foi jogado para diante. Não, já teve o pico, terminou, a epidemia está terminando. Nós temos 1.700 leitos de UTI no Rio Grande doSul. Só 50 estão sendo ocupados pelo coronavírus, só 50 leitos. Isso significa que não circulou. A Universidade de Pelotas fez um teste, testou a população, para ver que percentual da população já tinha tido contato com o vírus. Sim. Sabe o que deu no Rio Grande do Sul? Deu bem baixinho. 0,05%. O vírus não circulou no Rio Grande do Sul, por isso que não teve uma epidemia grande. Se nós tivesse linha direta com a China, com a Itália, nós teríamos uma grande epidemia, que não tivemos. Não houve, a quarentena não adiantou nada, foi totalmente inútil. Se quebrou loja, se quebrou comércio, se quebrou shopping, vai demorar anos para recuperar isso aí, porque inutilmente, sem necessidade, isso que eu quero dizer. Então tá, mas vamos lá, me responda o seguinte, uso de máscara. O uso de máscara, a prioridade é quem lida com doente, é aquela máscara especial, é uma máscara diferenciada. Quem está no posto de saúde, quem está no hospital, esse tem que se proteger. Essas foram as maiores vítimas. Os trabalhadores da saúde em número, foi imensamente superior a qualquer outra profissão, né, atingida pela epidemia. Porque eles estão em contato direto, né, com as pessoas contaminadas. Depois, as pessoas que têm sinais, sintomas, pessoas que têm febre, devem usar, né? E, na minha opinião, deve usar também quem lida com o público, quem tem contato com o público. Agora, tem que saber usar, e tem que ser uma máscara melhor, não pode ser só aquela máscarazinha de pano. Aquilo em uma hora está empapada de saliva, aí tu ajeita a máscara, passa a mão, já fica com a mão cheia de vírus, né? Daí toca nas outras coisas, não adianta muita coisa. Tu tem que ter o público que lida com... Quem lida com o público, quem lida com o doente, os doentes, esses são obrigatórios a máscara. E se tu guardar a distância de 1,5 metro das pessoas, até para caminhar no parque, para ir na praia, é um absurdo proibir as pessoas de ir na praia. Eu ia lhe perguntar isso. É um absurdo. Fábio, vamos combinar, essa quarentena é para rico. É para quem tem dinheiro, quem tem geladeira cheia e dinheiro no banco. Os pobres estão passando fome, eles não têm distanciamento social nenhum. Tu acha que tem distanciamento social na favela da Rocinha? Ou tem distanciamento social no Complexo do Alemão? As pessoas morando num barraco de 30 metros quadrados com 6, 7 pessoas junto. Tu acha que essas pessoas eles têm mais segurança sair de casa para trabalhar,
tem menos risco de contágio do que ficar enfiado 24 horas passando fome junto com 6, 7 pessoas. É uma ficção essa quarentena. Ela é um estudo teórico de um cara lá de Londres que ficou politicamente correto. Aí todo mundo é feito manada. Quanto mais as pessoas mais radicais elas são na quarentena, parece que elas estão protegendo a população. Não estão. Tá? O vírus está em casa, está em toda parte. As pessoas têm que levar a vida o mais possível normal, tomando todos os cuidados de proteção e protegendo o grupo de risco. É isso que nós estamos... Qual foi o resultado melhor do mundo? A Coreia. A Coreia não fechou nada. A Coreia teve um mínimo de pessoas que morreram e a economia continuou funcionando. O Japão, em grande parte, a Singapura, Taiwan, a China. Só a Europa que resolveu seguir os conselhos do Imperial College de ficar... E outra coisa, quem te fala em quarentena não tem prazo. O governador agora está planejando para maio, não sei que nada, já tinha que estar aberto, as coisas tinham que estar funcionando. Está quebrando todo o comércio, quebrando a economia. Sabe quanto ICM que já está perdendo e vai perder daqui para frente? Sim, muito. O governo do Estado vai atrasar meses o salário. Vai atrasar meses, não tem de onde tirar o dinheiro. E o governo federal não tem um saco sem fundo para dar dinheiro para todo mundo. Ele está pagando R$600 de mesada, mas isso também, se não tiver arrecadação, termina. Deputado... O SUS não vai ter dinheiro para funcionar. O tratamento do câncer não vai ter dinheiro em 3 meses. Deixa eu lhe perguntar umas coisas assim. Tem muita coisa chegando para mim. Tem muita gente que não compreende muitas vezes isso que o senhor está colocando, porque 99% dizem que tem que se enquadrar em casa, fechar. O senhor é um dos poucos que abertamente vem jogando isso para a população, essa informação. E o próprio presidente Bolsonaro várias vezes falou sobre isso e altamente criticado, e o vírus se politizou, né? Nós temos governadores que aí virou uma guerra política, já degladiando sobre isso. Eu lhe pergunto o seguinte, essa decisão... Agora o presidente, inclusive, não pode mais nem palpitar sobre coisas nos municípios, no estado, por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas essa decisão do presidente de trocar ministro e de dizer para a população que tem que trabalhar, obrigar a trabalhar, fazer render, fazer as pessoas trabalhar, isso tem algum risco político para o presidente? O senhor vê que esse confronto está trazendo risco político para ele, inclusive com a possibilidade, daqui a pouco, da Câmara dos Deputados, do Senado, abrir algum processo de impeachment sobre a conduta que ele está tendo? Falar a verdade não pode ter risco, né? Não pode ter risco. Falar a verdade, a população tem o direito de ser bem informada. A população está só sendo assustada hoje. Não assustada. Isso que eu estou te dizendo... da epidemia tem um ciclo, dura 13 semanas, que Sim. Nós estamos no pico. Quantas vezes tu viu isso na televisão? Nenhuma. Eles não falam nisso, eles só mostram o caixão, mostram o doente em UTI, né? Como se o mundo estivesse acabando e não está. Vai morrer menos gente de coronavírus no Rio Grande do Sul do que vai morrer nas gripes de inverno agora. Eu estou te dizendo, pode me cobrar. Eu estou te dando prazo, eu estou te dando números, pode me cobrar. Tá. Agora eu quero ver quem defende a quarentena se te dá algum número, né? Não tem, a quarentena é para durar 18 meses, essa é a proposta do Imperial College, que influenciou as decisões do governador do Rio Grande do Sul, influenciou as decisões do governador de São Paulo, né? E a epidemia diminuiu. No Rio Grande do Sul ela foi muito pequena, isso não tem nada a ver com a quarentena. Agora em São Paulo, pega o resto do Brasil, está subindo que nem um foguete. Não diminuiu nem um dia o contágio, né? Fazer quarentena, separar as pessoas, porque o vírus já está em toda parte. Então não há essa possibilidade. O que o presidente fez foi um ato de coragem, porque é muito mais fácil um presidente, um governador e tal, pegar carona no medo da população, que está desinformada e assustada, e fechar tudo. Parece que ele está protegendo a população. Fecha tudo, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Isso inclusive é muito mais cômodo do que ficar testando as pessoas, de ter uma política para grupo de risco, para manter os cuidados individuais, para poder voltar a trabalhar. É muito mais simples de assustar. E o presidente teve coragem de peitar. Ele foi o único presidente que eu vi aqui na América do Sul que teve uma posição igual ao do presidente da Coreia, igual ao do presidente de Taiwan, igual ao do presidente da China, igual ao do presidente... que peitou essa história toda. Se isso não funciona, não vai diminuir um doente. Ele está dizendo a verdade, mas vai quebrar o Brasil.
vai dar desemprego, nós vamos dobrar o número de desempregados. É que daqui a pouco nós estão passando fome nessa quarentena. Estão passando fome. Quem trabalha de manhã para comer de tarde está passando fome. E isso é um luxo de classe média alta para cima, essa quarentena. Ela, na verdade, não existe. É isso que eu estou dizendo, e a epidemia está seguindo. O vírus está desmentindo todo mundo. Ele está seguindo o curso normal, está batendo no teto quando estava previsto que ia bater com quarentena ou sem quarentena, que é esta semana, e vai começar a diminuir o número de casos até terminar. No Rio Grande do Sul já está diminuindo. Pois é, mas agora nós estamos antes do que no Brasil. Nós estamos entrando na estação do inverno, deputado. Aqui uma pergunta fala sobre a questão da temperatura, se ajuda ou não a proliferar o vírus ou não. A gente sabe que lá nesses países onde iniciou estava frio, estava inverno, na China, Espanha, Itália, e nós ainda não chegamos no inverno, estamos com temperatura de 19 graus, 20 graus aqui, mas estamos com cerração. O inverno ajuda ou não ajuda nessa questão do vírus? O inverno piora. O inverno é mais risco. O H1N1 nós tivemos no inverno, aqui foi uma tragédia. Então era melhor nós conviver e pegar o vírus antes do inverno chegar? Não é nem pegar o vírus. Tu é uma pessoa de 40 anos. Sim. Tu tem um diabetes que tu não sabe que tem, né? Tá. Se tu não tomar todos os cuidados, tu pode pegar e ter uma forma grave da doença. Então, não é para as pessoas saírem aí se contaminando. Sim. Entendeu? Tu tem que tomar as medidas de proteção. Mas o vírus ele vai seguir ao natural o processo dele. Tem que proteger o grupo de risco. Esse sim tem que estar muito protegido, o grupo de risco. Tem que testar toda semana quem trabalha com grupo de risco, né, para ver se tem vírus, se é portador assintomático ou não. Então, os cuidados que tem que se tomar não é de fechar as pessoas em casa. Porque essa epidemia, Fábio, eu vou repetir, ela tem 13 semanas de duração. Ela está terminando no final de maio. Aquilo que o ministro Mandetta falou, que agora é que ia piorar, que ia ser o pico, ia ser lá em junho, no final de junho, ia terminar em setembro, graças a Deus não vai acontecer isso. Graças a Deus estava errada a previsão do ministro Mandetta. E graças a Deus não funcionou. Se tivesse tido uma epidemia grande no Rio Grande do Sul e tivesse se tentado fazer quarentena para achatar a curva e tivesse sido achatada a curva, o pico da curva ia ser no inverno. Ia ser uma tragédia. Ainda bem, o governador errou 2 vezes. Primeiro por tentar fazer um achatamento da curva, que não aconteceu, e depois por quebrar todo o comércio, tá quebrando todo o Estado por uma política errada. Eu não acho que ele é mal intencionado. Eu acho que ele pegou carona no que os outros falaram, pegou carona no medo. É mais fácil para um político. Chega para um político e diz assim, se tu não fechar tudo, o Instituto Imperial College de Londres diz para ti, se tu não fechar tudo, vai morrer 1 milhão de pessoas no Brasil. Tu, na dúvida, é melhor fechar, né? Mas a vida é mais importante. É claro que a vida é mais importante que qualquer economia. Mas o problema é que fechar não diminuiu uma vida, não aumentou uma vida, não diminuiu um doente, né? Então, para o governante, diante de foi o que aconteceu com o Trump. Disseram para o Trump que ia morrer 2,5 milhões de americanos se ele não fechasse tudo. Ele não estava fechando. Aí ele resolveu, ele ia bancar isso? Ele ia bancar e disse, não, vou pagar para ver? Não. A tendência do governante é tomar a medida mais radical. Bom, mas deputado... Para fazer o que o presidente Bolsonaro está fazendo, tem que ter muita coragem. Sim, tem que ter muito compromisso com a verdade também. Uma base científica, Sim. Que é o que nós estamos discutindo aqui. Muito bem. O senhor, como deputado federal, convive numa casa extremamente ali, que é uma coisa complicada ali. Eu queria só perguntar, para terminar essa nossa entrevista, sobre essa sensação que a gente tem, dito pela imprensa, de que o nosso Congresso está legislando de forma a criar embaraços, dificuldades para o governo trabalhar nos próximos meses, próximos anos. O senhor concorda que o Congresso, que alguns líderes do Congresso estão querendo criar algumas amarras para que os estados e municípios recebam tudo que teria direito de receber e, consequentemente, o governo federal ficasse amarrado, sem ação para os próximos meses? Ou isso não é o que está acontecendo dentro do Congresso? Não, eu acho que tem um movimento político que tem a ver com a oposição, tem a ver com alguns setores contrariados, né, com interesses contrariados. O presidente Bolsonaro fez uma coisa muito rara, que eu nunca vi nenhum presidente fazer, na verdade. Não é nem rara, é que nunca foi feita antes. Ele escolheu o ministério todo por critérios dele, pessoais. Ele não negociou com nenhum, ele não loteou esse planado. Ele não entregou para um partido um ministério, entregou para outro para o ministério. E ele nos disse isso. A primeira reunião que nós tivemos de ministros, ele nos disse, olha, eu não sei se vai dar certo o que eu estou fazendo, agora eu sei o que dá errado.
o que alimenta a corrupção, é lotear, né? Então ele tomou uma atitude muito corajosa, né? E isso dificulta a negociação, porque a gente sabe que a maioria dos deputados é séria, a maioria dos senadores é séria, mas tem um número grande de pessoas que estão ali para ganhar dinheiro, eles não estão no interesse do Brasil, né? Eles não estão querendo proteger o país. E essa minoria sempre se articula, e pega a oposição, que tem gente boa também, bem intencionada, mas também pode ter gente mal intencionada, a gente viu no Petrolão, viu no Mensalão o que aconteceu, né? Se juntam para tentar dificultar, para tirar poder do presidente, né, para colocar dinheiro direto, porque o governo federal, o dinheiro que ele tem, quem sustenta o SUS é dinheiro federal, não é dinheiro estadual nem municipal, né? Quem banca o Sistema Único de Saúde. Então ele tem que ter uma arrecadação. Eu defendo que no futuro fique o recurso, a maior parte dos recursos fique no município. Eu fui presidente da FAMURS, fui prefeito, eu sei como é importante para o município ter recurso. Agora, isso tem que ser uma coisa negociada. O município vai ficar com mais dinheiro, mas vai atender mais. Aquilo que vinha do dinheiro federal não vai vir mais, o município vai ter que assumir mais responsabilidades. Isso é uma negociação que leva 1 ano, 2 anos. É uma discussão. O senhor acha que vai nesse caminho? Estava propondo. Agora, tentar acabar com... No final do ano, vamos falar claro aqui, no final do ano o presidente ficou sem poder mexer no orçamento. A decisão do Congresso é que o presidente não podia, tinha 30 bilhões de orçamento que o presidente não podia opinar. Tu imagina o executivo? Era um deputado que decidia onde é que ia aqueles 30 bilhões. Isso não tem sentido. Isso é mais para desgastar, para esvaziar. Tem uma questão política aí que tem que ser resolvida, né? Eu defendo as instituições, o Congresso é fundamental, tudo é importante. Eu sou 6 vezes deputado, então eu sei o que eu estou falando. Agora, eu acho que tem que ter bom senso de todas as partes, né? Principalmente do Congresso, e não querer usurpar as funções do presidente e não querer impedir o presidente de funcionar. Nós temos o melhor ministério da história, e eu posso falar porque eu estou fora agora e fui ministro de outro governo também. É o melhor ministério, o Paulo Guedes na economia. O Paulo é um gênio da economia e ajuda muito o Brasil. O Sérgio Moro na Justiça, quer coisa... Qual o candidato a presidente quer ter coragem de botar o Sérgio Moro como ministro da Justiça, com a Polícia Federal na mão? Quem que ia ter coragem de fazer isso? Só o Bolsonaro. Né? Quem que é... A Tereza Cristina está fazendo um trabalho maravilhoso na agricultura. Tu pega todas as áreas, tu vê que as áreas estão funcionando, o governo está funcionando. Para que tentar usurpar o poder do presidente? Isso aí é uma questão que nós temos que... É um assunto para a gente debater daqui para frente. Vamos. Deputado Osmar Terra, muito, muito obrigado pelo carinho de nos atender. Eu sei que o senhor aí está com uma demanda grande. Agradecer aí por essa diferença para a nossa rádio. Queria mandar um abraço também para a Renata e para o Paulo, que nos ajudaram na entrevista. E a gente combina, uma outra hora a gente combina de se encontrar por aí e bater um papo de novo. Tá bem, muito obrigado, viu, pelo espaço. Me senti muito honrado com o convite e estou sempre à disposição. Muito obrigado, um grande abraço. Bom trabalho para vocês aí. Obrigado. 10h42. Tá aí o deputado Osmar Terra. E eu fiz questão de tentar a entrevista dele justamente para nós ter o contraponto, porque nós passamos dia e noite ouvindo um lado só. Então, nós precisamos ouvir o outro lado para tentar nós tirar